Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossos encontros tão bacanas, pelo menos para mim, sobre a linguagem, a escrita e este momento que vivemos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto intrigante que eu nem conhecia, para falar a verdade, até essa minha amiga me contar que estava fazendo isso, que é audiodescrição, com a Marília Adame, atriz, arte educadora, minha querida amiga, que entrou nesse universo da audiodescrição há um tempinho e que vem conversar com a gente sobre o que exatamente é a audiodescrição. Umas pessoas ontem me deixaram umas perguntas e muitas perguntaram sobre Libras. Vamos falar sobre isso também com a Marília, mas eu já sei que são coisas diferentes. Esperando ela entrar. Tem sempre esse delayzinho aqui. E eu falo sempre pra vocês que tem assuntos sobre os quais eu posso sair falando. Este não é um deles. Então a gente vai esperar a Marília. Se vocês quiserem ir deixando perguntas, questões, quem já tá por aqui, eu vou anotando. Senão a gente pode ir conversando ao longo da conversa, que é a ideia, né? Só esperando a Marília entrar para pô-la na conversa e podermos prosseguir. Já chamei ela aqui no Instagram, mas não a vejo. Bom dia, Khaled. Obrigada por estar aqui de novo. Bom, a Marília não entrou ainda, então se vocês quiserem ir fazendo, deixando questões, perguntas, eu posso ir anotando e conversando com vocês. Carol, sua mãe não entrou. Vê lá, cadê ela? Ela não tá por aqui ainda, não. Muitas pessoas que vêm conversar comigo as primeiras lives, elas ficam meio nervosas, meio perdidas. A gente conversa um pouco antes, mas às vezes elas ficam um pouco perdidas aí no mundo cibernético. Marília não tá aqui no WhatsApp. Anfã. Cadê Marília? É sempre aprendizado, né, Khaled? A gente conversa um pouco sobre como é e tal, mas mesmo assim, às vezes as pessoas... Ah, a Marília entrou agora. É só pedir para entrar para podermos dividir a tela, Marília. Estávamos à sua espera. Chegou. Agora precisa apertar o botãozinho para poder te pôr na conversa. Senão você vai ficar me ouvindo falar. E é um assunto que eu realmente não sei. Tem isso, né, da gente conversar sobre assuntos que a gente conhece e assuntos que a gente passa a conhecer aqui, que é super bacana também. Marília, lembra aquele botãozinho? Dá uma apertadinha nele. Aqui temos aí, Marília. Abrindo a porta de casa. A Marília entrar. Olá! Entrei! Viu? Falei que era fácil? Sim, tudo é fácil depois da primeira vez, né? Não, tem coisas que são difíceis até na primeira vez. Tudo Sim, bom? tudo bem, tudo ótimo, super feliz de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Tu me Bom, ouve a bem? ideia é... Sim, tá super bom. Tá, Tá super bem, tá bom? E aí, bom, vamos começar começando, né? A proposição da nossa conversa é falar sobre a linguagem da audiodescrição. E aí algumas sim. pessoas me deixaram algumas perguntas no inbox. Eu acho que quando você me contou que estava fazendo isso também, foi a pergunta que eu te fiz, então acho que a gente podia começar falando um pouco o que é audiodescrição, assim, como é que você define, e a diferença para Libras, que eu acho que muita gente confunde uma coisa com a outra. Vamos lá. Audiodescrição é o que nós precisamos fazer agora para iniciarmos essa conversa. Não existe audiodescrição sem nós nos descrevermos primeiramente. Então, eu gostaria de fazer a descrição minha e a descrição tua
para o público que não é vidente, que tem dificuldades de visão, e depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, a que se destina, a quem se destina. Né? Então, Tá posso bom. começar? Claro. Vou começar por mim. Eu sou uma mulher de pele branca, eu tenho cabelos castanhos, um pouco mais longos por causa dessa quarentena. E eu, então, vira Rapunzel. Meus cabelos, eles são grisalhos na fronte. Eu tenho olhos castanhos, tenho sobrancelhas arqueadas, um nariz pequeno e uma boca fina. E eu estou usando um batom rosado. Eu estou vestindo uma blusa amarela. Essa escolha dessa cor aqui não foi em vão, porque nós vamos falar também um pouco sobre isso, né? Sobre o que é amarelo para que tipo de amarelo é esse, e quando eu vou descrever, eu estou praticando esse tipo vamos dizer, de conhecimento também. Então, eu já proponho um jogo aqui para todos que estão participando, para, na sua interpretação, que tom de amarelo seria esse? Eu descrevo como um tom de amarelo vivo, mas para outra pessoa pode não ser. Então, vamos ver o que as pessoas... Como? Mostarda, eu diria. Mostarda, então, amarelo-limão, enfim, tudo depende do seu ponto de vista. Então, é sobre isso que nós vamos falar também. Então, eu estou na sala da minha casa, atrás tem uma parede branca, propositalmente também para destacar esse tom de cor e simplificar a nossa conversa, porque é importante também a gente sempre descrever o fundo, o que nós temos atrás, o que as pessoas estão vendo. Vou descrever a Paula. A Paula é uma mulher de pele branca, sim, cabelos castanhos, longos também, sobrancelhas expressivas, vamos dizer assim, olhos castanhos, feitas, né? olhos castanhos, ela usa um óculos de grau em formato retangular, com aro que aparentemente é escuro. Então, quando a gente não sabe se é preto, se é marrom, escuro, a gente se refere dessa forma. Ela está usando um batom, um tom avermelhado, brincos pequenos, e uma camiseta com decote V em branco. Então, esse é o início de toda a relação que a gente cria, que se estabelece através com o pensamento da audiodescrição, né? Sempre pensando que nós estamos nos relacionando, né? Vamos lá, o que é audiodescrição? É uma linguagem intersemiótica, né? É uma linguagem entre meios, né? Então, ela fala da relação da questão visual transformada em palavras. Tem muitas descrições técnicas muito boas sobre isso, e muitas informações. Nós temos hoje uma bibliografia importante que descreve cada uma a seu modo, tecnicamente, o que é, né? Mas eu gosto sempre de pensar pelo lado de como poeticamente se dá essa ligação intersemiótica, né, entre esses meios. Então, do que eu falo? Nós temos, assim, pessoas que já traduzem a audiodescrição de uma forma, de uma narrativa, pegando o lado aí da tua preocupação com a linguagem, muito mais sensível, que diz, vamos lá, é uma adaptação, é uma tradução, e, ao mesmo tempo, ela traduz uma informação visual, se utilizando das palavras para chegar-se a uma informação sonora. Por exemplo, eu conheci há pouco tempo atrás um consultor de audiodescrição, que ele fala uma coisa muito linda, que eu gosto muito, que o que é audiodescrição? Para ele é contar o que os olhos não veem. Outra informação que eu obtive há pouco tempo atrás, que é
reaprender a ver. E foi assim que a audiodescrição entrou na minha vida, porque eu me dei conta que eu via, mas não plenamente. Então, o que a gente vê também, algumas descrições, por exemplo, que as pessoas enxergam, mas elas não veem absolutamente. Então, eu poderia falar assim, de uma série de descrições técnicas sobre o que é a audiodescrição, mas o meu enfoque principal aqui é trazer essa possibilidade de relacionamento de linguagens, de uma vivência, de uma proporção imensa, que a gente não imagina, de traduzir através das palavras, o que está acontecendo, o que está sendo dito, o que está sendo visto, e trazer esse universo e dividi-lo com as pessoas. Então, bacana que você falando assim, diga. O que você falando assim, já fica clara a diferença, por exemplo, para Libras. Queria ver se está certa a minha percepção. Mas a audiodescrição, você vai escrever por meio de palavras, algo, para as pessoas que têm problema, não sei se é problemas ou baixa visão, não sei como é que se fala politicamente correto. Sim, a gente qual é o termo exato, qual é o termo certo. E Libras é uma outra coisa, né? Uma linguagem que se dá por meio do corpo, por meio expressivo, né? É uma linguagem que se faz com o corpo, não por meio das palavras, né? É bem diferente. Mas a ideia, talvez, de descrever para quem não pode ver ou ouvir é igual, ou não? Não, porque se nós pensarmos assim, a linguagem de sinais, ela trabalha com a visualidade, né? Ela trabalha com o signo através do movimento, da expressão física. E isso, para a pessoa que não tem a visualidade, ou que ela tenha baixa visão, ou que ela tenha alguma dificuldade intelectual, ou mesmo para crianças, ou mesmo para idosos, ela não participa desse momento, dessa divisão, né? Então, o foco todo da audiodescrição é na narrativa, é na forma da abrangência com que a gente traz aquele momento, se utilizando de palavras, né? Então, essa é a grande característica. Quando a gente fala de acessibilidade, e nesse caso a gente está fazendo uma live acessível, né? Isso eu acho que é muito importante. O ideal seríamos ter um intérprete de Libras também, e abranger cada vez mais essa linguagem que ela precisa sair do nicho, sair daquele universo, né? Se eu tiver se eu tiver, como é que fala, alguém como é que é o nome de patrocínio, quem sabe a gente possa ter tudo isso. Eu acho importante a gente entender assim que precisa descentralizar dos nichos, né? Como é que eu gostaria muito de trazer aqui como é que a audiodescrição surgiu na minha vida. Eu tenho alguma pessoa cega na família? Não. Eu tenho alguma dificuldade visual? Não. Foi através de um curso dentro da área de arte e educação, isso em 2007, que eu vi pela primeira vez um espetáculo de dança com audiodescrição. E isso, olha, já são 13 anos. E dentro desse período todo, eu fiquei lá buscando, tentando entender como aquilo se dava. A grande mestra que nós temos no Brasil, que se chama Lívia Mota, que foi a pessoa que me trouxe, que me abriu os olhos, né, que me fez aprender a ver, ela é uma precursora no Brasil, e nós temos hoje muitas pessoas importantíssimas que desenvolvem essa técnica cada vez mais. Eu acho fundamental citar esses nomes, né, porque elas seguem assim numa cruzada mesmo, né, num empenho para que isso se torne cada vez mais acessível, cada vez mais possível. Bom, eu tenho umas perguntas aqui para fazer. Pois não, vamos lá. A Ana falou de audiobook, que está falando da audiodescrição, ela se remete ao audiobook, acho que ela quer saber um pouco se é a mesma linguagem, né? E aí o Khaled perguntou como é que é para dialeto. Bom, vou fazer uma de cada vez, né? Senão você vai... acho que responde essa questão do audiobook, daí eu venho com as outras, depois são diferentes.
Bom, o audiobook, só para ter uma ideia, nos anos 70, um precursor nos Estados Unidos, chamado Joe Snyder, ele começou a fazer audiobooks que ele falava, como é que ele falava? Livros falados, voluntariamente, para que essa questão ficasse cada vez mais ampliada, né? Ele também não era uma pessoa que tinha alguma causa particular em relação à audiodescrição, ele era algo que estava iniciando. A partir disso, hoje que nós vimos sobre audiobook, é um dos recursos, e muito importante, de acessibilidade para todo tipo de literatura que nós temos, né? Muito importante. Ele é muito divulgado também, difundido dentro das áreas onde as pessoas trabalham muito com áudio. Né? Quando eu digo áudio, é aquela narração feita em estúdio, com alguma coisa um pouco mais elaborada. Mas é um dos recursos muito importantes. Antes de nós falarmos sobre isso, eu acho fundamental também dizer o tripé onde a audiodescrição se baseia. Primeiro, nós temos a necessidade de uma formação. Não existe no país ainda uma formação profissional, então não existem profissionais, nós somos eternos estudantes, mesmo com uma boa experiência, como muita gente tem, somos eternos pesquisadores, estudiosos, temos cursos de especialização, mas não absolutamente voltado para a audiodescrição. Então, é uma área que está em formação ainda. Esse tripé é muito importante compreender. Primeiro, existe o narrador, que é a pessoa que está traduzindo em palavras aquilo através, né, do áudio. Então, uma pessoa pode ser só narradora. Aí ela entra dentro desse perfil do audiobook, ela pode só trabalhar com a sua voz. Outra área, o roteirista. O roteirista é aquele que traduz tudo o que está sendo visto ali, o que está acontecendo, de acordo se for ao vivo, e ele vai colocar em palavras num texto, exatamente como a gente imagina. Às vezes, até o roteirista, ele está muito próximo de nós que trabalhamos com teatro, da rubrica, sabe? Onde ele entra, a pessoa entra, sai, e esse texto, ele se encaixa, ele se amolda à ação principal, digamos, no teatro, onde está acontecendo aquela cena, ele permeia a cena. Então, são dos intervalos, são nos respiros, na troca de cena, ali vem a informação, mas essa informação toda está embasada num roteiro prévio. Né? E, por último, e eu acho que dentro das áreas, o mais importante é o consultor. O consultor é uma pessoa com deficiência visual e que acompanha todo esse processo. É ele que valida, ele que endossa se aquilo faz sentido para a pessoa que está ouvindo. Se aquilo ali, naquele ambiente, ele tem, vamos dizer, que aquelas palavras que estão sendo emitidas, daquela forma com que está sendo emitida, faz sentido para ele. Então, aqui eu quero também falar do meu consultor querido, amado, que é uma pessoa que me acompanha desde quando eu comecei essa trajetória. Eu conheci dentro de um curso da Lívia Mota, que é o Nico Nascimento, e que é de uma generosidade imensa, e que, quando eu produzo algum roteiro, a primeira pessoa que eu recorro sempre é ele. Isso faz sentido? Isso não está? Isso está claro? Então, esse tripé é fundamental. E, por último, qual é o suporte? De que forma isso vai chegar nas pessoas? Então, vamos pensar no teatro. Existe a possibilidade de ser aberta, então seria uma audiodescrição aberta. Todas as pessoas vão interagir com as informações que vão ser passadas pelo narrador. Pode acontecer através de equipamentos, que são fones, um aparelho de recepção, uma cabine, né, onde a pessoa vai narrar aquilo tudo que está acontecendo ali, que pode ser um concerto de música, enfim, N situações, onde só as pessoas que estão com fone vão ouvir, a plateia restante não ouve. Então, eu acho que isso aí é muito importante para a gente seguir, tá? Porque tem que fazer jus a essas funções para as pessoas entenderem como é que se dá a audiodescrição.
Uhum. Vamos lá. Deu- vou parar um pouco aqui para. É muito legal, mas é isso que eu fiquei pensando, né? Como é que. Acho que tem algumas diferenças aí, talvez que você possa falar. Isso de ser ao vivo, então você vai lá e tá acontecendo aquilo. Eu entrevistei aqui uma tradutora simultânea, e aí tem isso, né? De você estar ali, tem a cabine, a pessoa fica vendo o que está acontecendo ao vivo. E outra coisa, talvez você possa ir, por exemplo, no ensaio, ver o que vai ser, preparar esse texto, né? E ter um texto preparado, ainda que no teatro vá acontecer coisas diferentes do que está previamente dito sempre. Então, eu queria que você me falasse dessas duas questões, né? Dessa tradução simultânea, como é que é isso para o audiodescritor, de coisas que não estão, sei lá, uma palestra, né? Algo que não dá para você prever exatamente como vai ser, apesar de talvez do ambiente poder, né, ser previsto. E a questão é essa outra, né? Dessas coisas que o roteiro está previamente colocado, mas tem coisas que acontecem, principalmente no teatro, que não estavam previstas. Como é que lida com isso? Bom, esse é um trabalho mesmo, é um trabalho árduo, e vou exemplificar com o teatro, tá? O trabalho com o teatro, ele surge muito antes. Até um tempo, esses dias uma pessoa me perguntou sobre audiodescrição e falou, é aquilo que fica falando durante a peça, né? Então, é importante entender que o trabalho de audiodescrição no teatro, na dança, ele acontece muito antes. Existe um acompanhamento do audiodescritor, de ensaios, da vivência daquele processo ali. É claro que não é necessário que o audiodescritor esteja desde o início do processo, mas quando se tem um conjunto, um projeto mais próximo possível da sua estreia, o ideal é que esse audiodescritor acompanhe esse processo, que ele tenha um diálogo com o diretor, que ele tenha a sensibilidade também de trazer aqueles elementos para o seu roteiro inicial. Além disso, ele também, através do texto, ele faz o seu próprio roteiro. Ele acompanha esse roteiro dentro dos ensaios. Concluindo essa etapa, espetáculo em cartaz, estreia. Seguindo o seu roteiro, o audiodescritor, ele acompanha também, que é uma coisa muito importante, que é a prévia, a chegada das pessoas até essa experiência teatral, vamos dizer assim, dessa experiência artística. Então, eu vou... Da entrada do público? Do público, no caso de termos aí o equipamento, né? Enfim, vamos considerar que estamos dentro de uma condição ideal. Vou dar um exemplo, que é o Instituto Vivo, que tem um teatro com acessibilidade, onde você, pessoa vidente, que quer assistir um espetáculo com audiodescrição, lá tem o equipamento disponível. Isso não é uma realidade ainda, todos os outros. O que acontece? Antes, essa pessoa caído. Ele viabiliza para essas pessoas conhecimento tátil. Tem que dar uma voltadinha porque deu uma parada aqui. Deu uma parada. Você está falando de quando você está entrando. Aí parou. Então, ele viabiliza para essas pessoas o conhecimento tátil daqueles personagens que vão estar lá. De que jeito? Uma miniatura daquele figurino, o tecido que é usado, é um espetáculo de época. Exatamente. Só de que forma? Isso pode acontecer de várias formas. O que eu vivenciei? O próprio espetáculo disponibiliza uma bancada onde ele coloca miniaturas dos personagens, descrição daquele personagem, que ambiente é aquele, né? Então, são uma série de informações onde a pessoa, quando ela entra para ter essa vivência artística, ela já vem imbuída, ela já vem com muitas informações, ela já vem envolvida com a situação. E depois desse experimento todo, né, que é muito bonito a gente ouvir das pessoas com algum tipo de deficiência, que passam pela experiência, como chegou, como a fruição estética chegou até eles.
depois dessa experiência, o que a gente faz? Uma aproximação com os atores ou com o ambiente, onde a pessoa pode tatear a cortina, a madeira do que foi feito aquilo, o objeto cênico, entende? Então, é uma grande experiência. E por isso que ela também é cada vez mais, assim, tem que ser pensada, tem que ser articulada, eu acho que a partir das produções artísticas, sabe? Essa é uma expectativa que eu tenho, é algo que eu quero muito desenvolver, que é entrar dentro de uma produção pensando em acessibilidade desde o começo, e não aquela coisa, chama a mocinha lá para falar aí um pouco o que é que está acontecendo, para ninguém ficar no breu. Enfim, vamos lá, eu quero também dividir essa experiência. Bacana. O Khaled perguntou se não é algo, então, que é caro, né? Que é alguma coisa de alto custo, no sentido de que precisa de equipamentos e tal. Aí, pondo junto com a questão dele, eu pergunto, quando não tem equipamento, como é que você pode fazer a audiodescrição? Porque eu imagino a pessoa ficar ali falando enquanto a peça acontece, como é que isso se dá, né? Na dança, isso é bem ignorância minha, mas eu tô pondo, acho que é uma questão que talvez permeie todo mundo. Na dança, eu até consigo imaginar mais, porque, né, não tem fala, enfim, né, teoricamente. É bem grosso, assim, bem show mesmo, a pergunta. E aí no teatro, como é que você faz isso quando tem falas e tal, para todo mundo? Como é que essas duas linguagens se colocam quando não tem equipamento? Essa questão foi a minha principal quando eu fiz o meu primeiro curso com a Lívia Mota. Como é que eu vou... como eu vou entrar, né? Porque o texto do teatro é tão precioso e são tantas informações que acontecem ali nesse momento... Como isso vai acontecer? Na experiência, o que a gente entende? É a partir desse roteiro. É ele que dá essa estrutura, essa base para que você consiga, durante a peça, sem alterar a ordem dos acontecimentos ali, mas acompanhar aquela situação e nos entremeios, sabe, nos respiros, como eu falei, dar alguma informação. Isso, claro, de que forma tem que acontecer? De forma muito objetiva, de forma sintética, de forma clara. Por isso que o estudo anterior é muito grande, é realmente muito importante. Não é uma coisa que acontece assim, vou fazer agora, vou acompanhar e seja o que Deus quiser. Porque no teatro já isso acontece, né? É sempre um seja o que Deus quiser, né? O improviso acontece e existe espaço para isso também. Claro, a pessoa que está lá recebendo a informação, ela tem essa sensibilidade, né, de compreender. Caiu, aquela história do Procopio Ferreira, né, que ele foi abrir a gaveta, ele queria achar o revólver e não tinha o revólver, e aí ele pegou o próprio sapato e jogou no ator que ele tinha que jogar. Isso acontece. Vou te matar e joga o sapato. Então, isso está, vamos dizer assim, ó, está na conta dessa prática, desse exercício. Então, a gente nunca sobrepõe uma fala à outra. Então, o que é preciso fazer? Estudar muito mesmo, acompanhar muito bem, ter essa noção assim, do que nós estamos inseridos, nós somos mais um numa equipe. Acho que isso faz toda a diferença. Questão de valor. Realmente... assim como essa da fala, meu Deus, eu vou atrapalhar o texto da atriz, a questão de valorar. Quanto custa? Né? Nós temos ainda uma grande dificuldade em função do equipamento. Né? É um equipamento que ele custa um valor X, realmente. Ele tem tem um preço que nós precisamos transferir, compreender que esse é um custo que não pode mais ser desculpa para que as pessoas não façam que não viabilizem, que não acessibilizem seus trabalhos. De que forma?
nós devemos exigir dos equipamentos de cultura, dos órgãos que todos que trabalham, dos centros culturais que tenham esse equipamento. Isso simplifica, isso abrange, isso recebe em torno de, vamos lá, gente, tem um número de aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Imagina... Você está falando só visual? Com deficiência. Com deficiência. Em geral. Não só visual. Ah, então, existe uma lei para isso. Essa lei comemora, nós estamos comemorando agora, em julho, 5 anos dessa lei. E que ela exige que tenha essa disponibilidade. E outra coisa muito importante, que tem um movimento muito forte, muito importante, que é de viabilizar nos cinemas, inclusive. E só que esse pequeno adendo aí de que os cinemas têm que disponibilizar equipamento foi jogado para o ano que vem, 2021. Ou seja, vamos nós lá na expectativa, na luta, na militância, para que esse equipamento seja acessível. Outras formas de se fazer a audiodescrição. Essa é a audiodescrição aberta mesmo. Ela acontecendo dentro de um grupo de pessoas onde eles tenham esse conhecimento, essa compreensão de que, reservadamente, vamos fazer a descrição. Só que o que é interessante, muita gente, depois que passa pela primeira experiência, isso foi o que aconteceu comigo, né, lá em 2007. Eu preferi ter a audiodescrição, porque a sensibilidade, a elocução, são uma série de coisas próprias da narrativa que me fizeram ter uma experiência muito maior do que a que eu supunha que eu teria. Só para também enriquecer nesse sentido, né? Alguns equipamentos importantes, vou citar porque eu acho importante. Primeiro foi o Teatro Vivo, que foi o primeiro, isso lá em 2007, o primeiro espetáculo aconteceu no Teatro Vivo. Por quê? Porque eles tinham esse equipamento e preservam e têm um trabalho com acessibilidade muito responsável. Alguns lugares também, eles têm apresentações com audiodescrição, mas são datadas. Tal dia teremos apresentação. Eu assisti no ano passado com uma audiodescritora chamada Daniela Forchetti, de um espetáculo de dança com audiodescrição. E foi outra experiência emocionante, é sempre muito emocionante. Bom, seguimos porque eu quero também dividir aí com vocês, com as perguntas e tudo mais. Eu fiquei pensando essa questão de limite, né? Porque quando você vê uma cena, que você falou, por exemplo, de mim, né? Se você começasse, mesmo aí, né? É branco, mas você falou, a parede é branca, mas tem uma porta, a porta tem um risco preto, ali tem um, sei lá, um parafuso, né? Aqui atrás tem livros, os livros são coloridos, aqui tem uma, né? Qual o limite? Como é que, enfim, nesses estudos e tal, como é que você consegue chegar cada vez mais, imagino, com né? Quanto mais você estuda, mais você vai vendo essa questão de limites, para você não dar informação a mais, demais, que também aí, né? Você aí acaba com a imaginação, né? E também não de menos, para a pessoa, às vezes, ficar confusa e não entender direito do que se trata. Como é que é digamos assim, esse ajuste fino dos limites da audiodescrição? Essa é a chave. Esse é o ponto de contato entre ser uma pessoa que simplesmente descreve e uma pessoa que busca a qualidade dessas palavras, né? O que eu sempre ouço, o que eu sempre recebo como um mote, assim, como que tenha vamos dizer, tenha a qualidade da informação. Então, vamos lá. Eu posso dizer que a minha blusa é amarela dentro de um contexto, quando eu estou fazendo uma descrição, onde ela não seja tão importante, que ela não seja tão vital naquele momento para passar uma informação. Mas, de acordo com a linguagem, de acordo com o meio em que a gente está usando, às vezes é necessário essa descrição absoluta, delimitada, específica,
mesmo, porque existe audiodescrição para questões técnicas, para entidades, para atividades corporativas, empresariais, da área médica. Existem, é muito amplo mesmo. Então, vai da experiência, vai da sensibilidade, vai também, de né? tudo, O meio do que tá ali, né? Então, time. você tem que estudar Exatamente. bastante, né, Marília? Porque, por exemplo, a gente pensa numa peça importa o figurino. Aí numa reunião empresarial, depende. Vai estar todo mundo de terno, né? Não precisa ficar falando o terno dele é de linha. Agora, sei lá, numa peça que aquilo vai ser. Então, na verdade, você tem que. É bem contextualizado, não é algo que pode ser pensado fora de um contexto específico, né? Exatamente. E o que existem linhas diferentes, né? Existem linhas no Brasil mesmo que falam que a audiodescrição tem que ser uma coisa direta e reta, simples e sem rodeios. E existe a outra que busca um pouco mais pela poética. E é por essa linha que eu me interesso mais. Vou dar Imagina. vou dar um exemplo. Eu fiz 2 trabalhos. Eu preciso falar também que eu tenho padrinhos dentro da audiodescrição que me convidaram para participar como narradora, como atriz que trabalha com a voz. Então, ela se chama Conteúdo Acessível, é uma empresa que trabalha com acessibilidade visual, enfim, com Libras também. E nós fizemos 2 documentários, desculpa, 2 séries infantis. Uma chamada, eu vou olhar aqui, Que Corpo é Esse?, que é uma série linda, onde eu só fiz a narração. E outra, O Pequeno Nico e Suas Perguntas Gigantes. O que acontecia ali? Ela era uma série onde tinha um colorido, um trabalho de colagem incrível, lindo. Isso precisa ser descrito. Uma coisa, eu estou me referindo a algo que está acontecendo ali, que é próprio, é comum do nosso dia a dia. Uma mulher atravessa a rua, ela veste uma saia, uma blusa X, ela tem um cabelo assim. Outra é uma linguagem artística, né? Então, é necessário essa descrição. Nós fizemos também 12 documentários chamado Nosso Ofício, que aconteciam em diferentes lugares do Brasil. E lá, o que era importante? Caracterizar o que era próprio daquele lugar. Então, digamos, um era sobre sinos de Minas Gerais. A pedra do chão, característico de Minas, o tamanho do sino, o vocabulário, tudo isso é riqueza para aquele trabalho. Então, é realmente uma coisa muito pontual, de acordo com a experiência que a gente tem, né? com o que nós nos propomos. Pois não. No audiovisual, como é que é isso também? É como se tiver um botão, você tem lá acontecendo, daí tem um botão de audiovisual, de audiodescrição, se você apertar aqui, você pode escutar também, vem junto com o documentário, como é que se dá essa? Existe a opção onde tu pode fazer o trabalho, disponibilizar o trabalho com audiodescrição e sem audiodescrição. Entendeu? Então, quando a gente faz um trabalho todo de estúdio, paralelo, normalmente muito antes do lançamento desses trabalhos, muitos aqui nem foram lançados ainda, onde a empresa, no caso o Conteúdo Acessível, disponibiliza com essa. Muitas vezes, eles, nesse caso aqui também, dos infantis, eles já pedem, eles já querem um produto finalizado com audiodescrição, entende? Então, varia muito mesmo da relação aí dos nossos contratantes, vamos dizer, né? Qual é o objetivo deles? Às vezes não quer, ele não está pensando em audiodescrição, como a maioria das pessoas não pensa, né? Nós estamos lidando com isso, né? É uma realidade. Tem umas perguntas aqui sobre questões específicas, por exemplo, teatro de sombra, dialetos, coisas assim que são, digamos, menos cotidianas, né? Quando você entra num universo assim, como é que faz? Aí você tem que estudar aquele universo que você não conhece, por exemplo, dialeto, isso que você falou, por exemplo, da questão de Minas, né? Sei lá, como fazer um livro do Guimarães Rosa, enfim, como é que é lidar com essas palavras e lugares, enfim, e questões que não são tão cotidianas? Eu volto a essa questão do tripé que eu falei lá. É estudo, é reaprender. Uma coisa que eu acho que, como audiodescritora, e eu estou representando aqui muitas pessoas que fazem isso, muitas pessoas que têm muito mais experiência que eu.
a gente está sempre estudando mesmo, ninguém sabe tudo. Então, se eu vou falar dos sinos de Minas, eu tenho que estudar como é o suporte, como é aquele pedaço, digamos que o close na cena é do suporte do sino. Isso aconteceu, eu tenho que ir lá estudar. E aí? Vamos falar do dialeto X, da vestimenta. Vou Como falar é um que você exemplo. fala do suporte? Eu falo assim, suporte de sino. Aí vem na minha cabeça uma coisa meio... Ah, porque tem isso também, né? Vem um negócio meio obscuro, assim, né? Não vem um negócio muito claro. E a ideia da audiodescrição é descrever aquilo que está na minha cara, né? Assim, no primeiro... Claro, tem outras questões, né? Mas é que ele consiga ver isso, né? De maneira clara. Como é que você descreveu, por exemplo, a questão aí do suporte do sino? Eu fui pesquisar qual é o nome. Tem um nome. Tudo tem, né? As coisas todas têm, elas sempre tem alguém que já estudou muito sobre aquilo, e quando a gente não trabalha com aquilo, a gente tem que ir lá pesquisar, tem que se informar, entende? Outra coisa que eu vou entrar agora para exemplificar, eu quero falar da conteúdo acessível, falei da conteúdo acessível, eu sou colaboradora também de uma empresa de RH que faz colocação de pessoas com deficiência, chamada Inovare Inclusiva. Olha a dimensão dessa experiência. Eu fiz todo o roteiro do site da empresa. Então, lá eu vou aprender, vou aprender, porque eu estou sempre aprendendo, como se refere a um tipo de muleta específica que eu não conhecia, a um tipo uma qualidade específica de movimentação, tudo, nesse caso, com palavras. Então, lá vou eu, estudar muito, como diz a Adriana Calcanhota, né? Senta e estuda, né? Nesse último clipe dela que eu adorei, adorei. Então, se dá dessa forma, sem muita mágica mesmo, sabe? Sem muito... Tinha uma outra pergunta junto que tu falou que eu não lembro agora. Por exemplo, perguntaram teatro de sombra, dialeto, enfim, as pessoas ficam imaginando coisas mais complexas, assim, como o teatro de sombra é um exemplo, né? Como é que você descreveria, assim, pensando aqui rapidamente, como é que você faria para começar? Sim, então, existem essas duas coisas. Quando a gente trabalha ainda mais com a arte, ela exige esse exercício interior de compreensão de como aquilo chega para mim, e depois, por isso que essa coisa intersemiótica da audiodescrição é tão importante. Como chega para mim, como eu transmito, e como ela chega para quem eu gostaria que chegasse, né? Então, eu vou buscar através daquelas formas, em forma de, ou utilizando, caracterizando os personagens. Existe uma estrutura onde a gente se baseia que é muito própria da linguagem artística mesmo, do teatro, né? Então, eu vou traduzir como se fosse os personagens em movimento, mas anteriormente eu vou dizer como aquilo é feito. Eu estou muito com vontade, com muitas vontades, mas existe um grupo de teatro maravilhoso de Campinas que faz um trabalho de objetos em movimento. Então, ele conta histórias com objetos e transforma objetos como um bule, um copo, uma xícara, em personagens. Isso eu acho assim que é um imenso desafio que eu me interesso, entende? Porque aí a gente vai além das linguagens, vai sobrepondo as linguagens, né? E vai proporcionando essa experiência. Oi? Que grupo que é esse? Ai, tudo bem. Estou com catavento na cabeça. É um grupo de teatro Sobrevento. Maravilhoso, 30 anos de história, enfim. E eles nem sabem disso, hein? Mas eu fica no ar. Eu vejo o trabalho deles e fico pensando comigo, como eu gostaria de descrever isso? Que estudo é esse maravilhoso para descrever e transformar a experiência das pessoas que não têm a condição, às vezes, ou visual. Uma coisa importante também, muita coisa para dizer, né, Paula?
A audiodescrição não se destina apenas a pessoas com deficiência visual. Nós estamos num país que era considerado muito país jovem, nós temos uma grande população de idosos, e pensando que nem todos nós somos completos, a gente às vezes tem um olho que não funciona direito, a gente vai começar a usar óculos, a gente vai chegar uma hora que a gente não vai querer usar óculos. Existe o trabalho de audiodescrição é muito importante para idosos, pessoas com baixa visão. A gente acha que, né, a gente vai compreendendo um pouquinho melhor e vai dizendo que, poxa, eu não tinha visto isso, né? A gente realmente reaprende a ver com a audiodescrição. Crianças, eu tive essa experiência com as minhas netas, levei no teatro e elas usaram o fone e elas não respiraram durante a peça. Era uma peça infantil e elas ficaram na ponta da cadeira assim, ó, como se elas estivessem vivendo aquilo muito mais do que elas estivessem sentadas e distraindo com outras coisas. Com pessoas com deficiências intelectuais e etc. Então, é muito importante. E mesmo em teatro, eu pensei agora, pensando em teatro, ou em auditórios, enfim, que são grandes, né? Que às vezes tem telão, e que às vezes não tem, pode ser também que lá no fundo você não veja direito, às vezes, né? Você vai ver uma peça, um show, sei lá, uma palestra, às vezes você não está enxergando porque você está um pouco longe, né? Também. Exatamente, exatamente. Queria reforçar essa coisa, talvez eu não tenha chegado nesse ponto, que a questão de valor, quanto é caro, entre aspas, se fazer um trabalho com audiodescrição. Então, reenfatizando isso aí, enfatizando, quer dizer, é importante que nós exijamos de todos os órgãos de comunicação que sempre pense nesse equipamento. O que custa o equipamento para uma pessoa que monta a sua empresa é um valor e se torna ridículo para um grande teatro. Né? E outra coisa, eu tenho comigo como bandeira, né, desde o momento em que eu conheci a audiodescrição, viabilizar, promover, descentralizar todas as bandeiras aí de acessibilizar. Né? Então, eu estou me propondo a fazer um trabalho com a Casa Amarela, que é o Quilombo Afro-Guarani, de descrever o espetáculo que lá, a minha amiga Vanessa Sabá tem vários espetáculos, de me colocar à disposição para fazer isso, e pensarmos que nós precisamos buscar o aprendizado dessa linguagem, e não pensar que, olha, é uma profissão nova, é um grande filão, porque isso tudo, quando a gente realmente aprofunda dentro da área, a gente percebe que ela tem uma dimensão muito maior, que nós estamos aprendendo e precisamos dividir essa linguagem, principalmente com crianças, ensinar as crianças a se apresentar, a se descrever, a se relacionar, né? E é uma prática. Então, eu espero que um dia nós nem precisemos estar falando disso assim como, a audiodescrição, ela esteja na nossa vida, ela esteja presente no nosso dia. Bacana você falar isso porque, enfim, né, quando eu era mais nova e tal, falar de acessibilidade de espaço, por exemplo, ninguém falava, né, não tinha, ninguém falava disso. A lei mesmo falou que faz 5 anos. Hoje em dia, quando você chega num lugar que tem muita escada, você já pensa, não é acessível. Né? Sei lá, Libras, cada vez mais as coisas têm Libras, né? Tem o cara ali do lado fazendo a linguagem de Libras, cada vez mais. E não tinha também um tempo atrás, né? Então, acho que essa escalada, digamos, da acessibilidade, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em audiodescrição até conversar com você há tempo atrás. Eu acho que são muitas, né, possibilidades e que, aos poucos, né, Marília, colocando elas em pauta, elas vão ficando naturais, né? Porque hoje é muito natural você ver uma escada com acessibilidade para pessoa que tem para cadeirante. Você nem pensa num espaço que não tenha, né? Se você vai fazer um. Então, eu acho que vão se tornando naturais, mas é isso, né? No primeiro momento tem que dar uma forçada essa entrada. Tem, e muito, e muito. Eu começo assim, eu comecei um trabalho que vou divulgar isso no Face, que você tem uma foto no Face? Você gostaria de ser descrito? Então, vou abrir um tempo, porque essas coisas são assim, né? A gente move, joga uma sementinha e a coisa aumenta, porque a gente vê que existe uma necessidade, uma carência.
de ficar num período no Face, você tem uma foto, quer que eu descreva a sua foto? Inclua essa descrição no seu perfil. Acessibilize, traga isso para se relacione, amplie, né, o seu canal de comunicação. É uma coisa muito simples, é uma coisa que é feita, claro que a gente adquire uma prática, mas sempre é um exercício, sempre é um aprendizado, estamos sempre aprendendo. A Isilda falou que também nunca tinha ouvido falar antes de audiodescrição, e a Silvana falou que é maravilhoso e tal, eu já tinha falado isso antes, e que ela está pensando na questão da sala de aula, né? Porque tem isso também, né? E aqui também o Khaled tinha falado da questão dos editais. Eles falam, tem que ser acessível, mas não tem grana a mais para acessibilidade. Tem que fazer tudo e ainda inventar um jeito, e é isso que você falou. Aí você chama a pessoa lá num dia, paga um X e pronto, né? Então não são pensados. E a questão da sala de aula, né? Porque tem inclusão, como é que você põe alguém numa sala de aula com baixa visão, né? Tem muito isso também que falam, né? Que a criança não está enxergando e ela não participa igual, e ela repete, depois vão descobrir que a criança tinha um problema, né? Principalmente em escolas públicas, a criança tinha um problema de visão, só isso. Por isso que ela não estava participando da aula. Exatamente. Então, como é que está essa questão de inclusão em sala de aula, por exemplo, como a Silvana falou aqui? Nós temos excelentes professores, estudando muito audiodescrição. No meu primeiro curso com a Lívia Mota, lá nós tínhamos 2 colegas empenhadas dentro da escola pública. Ainda acontece dessa forma, de formiguinha, né? Vamos lá trilhando, uma passa a folhinha para outra, que passa a folhinha para outra, e ainda nesse modo. Então veja só a necessidade. Uma coisa que me tocou muito, eu passei a participar de vários grupos de cegos, onde eles são abertos, esses grupos, e ouvir muito, e aprender muito. Ao ponto de ouvir uma narrativa de um amigo, se tornou um amigo cego, falando que quando ele era criança, ele apanhava por ser cego. Ele era maltratado em casa, pela mãe, pelo pai, ele era escondido. Né? E quantos casos não existem disso? De crianças que não chegam nem a ir para a escola, que têm uma formação precária, e então isso acontece ainda, né? Todo dia. Então existe esse movimento, ele acontece, ele está presente, e tem muita gente, sim, como eu disse, formiguinha, mas ele está acontecendo. Mas a necessidade é imensa. Nós temos uma secretaria aqui em São Paulo, que eu tenho acompanhado muito o trabalho deles, que é uma secretaria que vem atuante, muito atuante, e o secretário, ele parte do princípio que, a partir do momento que ele teve que viver ele viveu um acidente, e ele hoje é uma pessoa com essa deficiência. Então, o mundo se abre para ele. Então, a secretaria de... Qual é a secretaria? Da pessoa com deficiência daqui de São Paulo, Secretaria Municipal. Tá. E ele é uma pessoa que tem baixa visão, ou é cego? É isso? Não, tetraplégico. Tetraplégico. E a ação dele, até olha, gente, não tenho partido, não ganho nada para isso, mas eu valorizo demais esse movimento, porque ele está fazendo uma série de lives, falando com todas as dimensões de acessibilidade necessárias. Né? Então, acompanhando, a gente percebe, assim, tem ações importantes, a partir da lei, que comemora 5 anos e que ainda não está na sua plenitude, que ela é necessária. Lei brasileira que não pega. Por outro lado, existem os resistentes, né? Existem aqueles que tomam como um objetivo de vida. Eu acho que uma coisa também são propósitos, né? Propósitos que a gente adquire ao amadurecer, por isso que eu gosto muito de estar nesse ponto da vida e despertar para esse mundo ainda que cada vez mais me parece urgente ser desenvolvido, ser acessibilizado, né? Tem muitos planos, Paula. Inclusive de pensar um espetáculo completamente acessível. Imagina, vamos à criação. É bacana falar que a Marília começou a fazer isso aí perto dos 50 anos, né? Uma outra formação, um outro universo. É muito bacana também de ver isso, né? A gente está chegando para os nossos 6 minutinhos finais. Te falei que era super rápido. Eu queria que você respondesse rapidinho a questão do Khaled, que é como é que se tem alguém que vai ver se isso está sendo bem feito, né? Como é que isso, se tem, tipo, digamos, um selo,
como é que se vê se isso é bacana, tá legal ou não. E aí, que você falasse também, o que você sugere, indica para as pessoas que querem começar a entender um pouco o universo da audiodescrição. 6 minutos. Um selo de controle, uma coisa assim, alguma coisa... Não, que eu saiba não, mas existem as pessoas de notório saber. Eu falo assim, o notório saber, como se nós tivéssemos muitas. Nós temos pessoas muito dedicadas que elas proporcionam a formação. Então, nós temos no Recife, nós temos em Juiz de Fora, temos no Rio Grande do Sul uns polos de estudo muito intensos, muito importantes, mas não tem ninguém não que vai lá bater e saber... validar aquele trabalho. Então, o que existe? Dentro dos próprios, vou citar aqui um instituto que eu acho fundamental, que é o Itaú Cultural. Eles mesmos têm dentro da sua estrutura pessoas formadas, preparadas e estudiosos do tema para acompanhar aquele trabalho e dizer ok. Porque, como eu falei, o trabalho se dá muito antes. Né? Não é no dia, olha, eu não gostei dela porque nessa hora ela não foi legal. É muito antes, ele acontece muito antes, é preciso experiência mesmo. Experiência, né? Fazendo. A última questão que tu colocou, qual era? O que você indica para as pessoas que querem começar a entender e adentrar o universo da audiodescrição? O que você sugere que elas façam, leiam, vejam? Nesse momento pesquisa. Também que não dá para ir ao teatro, né, Mari? Sim. Pesquisa. Então, eu indico a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós temos alguns livros de acesso fácil, nomes, o grande, não desmerecendo nenhum, tá? Foi o Joel Snyder, que é um americano e que até hoje atua incrivelmente nessa área. Nós temos, pesquisa, estudo mesmo. Disponibilizar cursos. Né? Uma coisa que eu combato muito, que às vezes eu procurei muito cursos de audiodescrição há 12 anos atrás, e não existia. E quando aparecia, era um curso assim, R$2.000, uma coisa assim, que já elitiza, já fecha. Esse eu não quero. Sabe? Então, pesquisa, busca, ir atrás mesmo, passe pela experiência. Né? Ouça um dia um filme, que nós temos isso acessível na Netflix, enfim, ouça, isso te toca, converse e, acima de tudo, conviva com pessoas com deficiência visual, conviva, aprenda. Esse eu acho que é o caminho que desperta esse propósito, né? Porque é preciso ter amor, né? E só para tu entender um pouquinho dessa questão carreira, dessa coisa, descobrindo nesse momento de vida uma coisa nova. A formação como atriz foi a que me preparou para isso, através da voz, do exercício, a formação, o interesse pela poesia, a pós-graduação em contação de histórias, tudo isso é como se fosse um rio que desembocou numa grande, vamos dizer, num grande lago que eu tenho mergulhado, tenho sido muito feliz, descobrindo cada vez mais, e com afluentes, é isso que eu pretendo fazer, sim. Então, a gente olha agora e diz, nossa, do nada? Não foi do nada. Vem há muito tempo e esses elementos foram se encontrando e fazendo muito sentido. Aí eu penso, eu quero contar histórias acessíveis. Então, onde eu vou tirar isso? Da minha formação, da minha experiência, do meu olhar, da minha acessibilidade, enfim. E todos podem. Não precisa ter crachá para isso. Iniciar, né? Iniciar a estudar. Muito lindo isso, acho que é muito bacana você reforçar o fato, neste momento, de que a formação artística, ela tem possibilidade de te dar ferramentas para muitas outras coisas na vida, né? Toda uma carreira que você tem aí de tantos anos, que possibilitou você de chegar nesse momento e se voltar para isso, né? Porque a carreira artística é muito empoderadora, para usar a palavra do momento, né, mãe? Querida, muito obrigada, muito bacana, aprendi muito mesmo, acho que as pessoas que estão aqui também falaram um pouco sobre isso, de aprender, a gente vai deixar acessível a nossa conversa, outras pessoas poderão ver também, e super obrigada por você ter vindo, foi ótimo, obrigada por todo mundo que veio. Eu agradeço imensamente, agradeço muito e vamos juntos, tem muita coisa para ser feita,
Vamos lá. Contem comigo. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã eu tô aqui de novo às 11 da manhã. Amanhã vamos falar sobre crítica. Tá bom. Parabéns pelo teu trabalho, Paula. Muito importante. Obrigada. Pelo seu também. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau.